Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que é que António Costa ficou em silêncio no Conselho de Estado? Eu costumo ser o meu estado de espírito na vida e não tenho nenhum motivo para perder esse sorriso. Eu estou, felizmente, vivo com uma grande tranquilidade. As pessoas, aliás, na rua, uma das coisas que me costumam dizer, olha, nunca perco esse sorriso. Não se sabe se António Costa chegou a sorrir durante as 2 horas e meia em que durou a reunião do Conselho de Estado, mas uma coisa é certa, não falou. 47 dias depois de ter sido interrompido, o encontro foi retomado para terminar a análise da situação política, económica e social do país. Isto depois de meses de tensão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Que leitura fazer do silêncio de António Costa? O que disse Marcelo Rebelo de Sousa no encontro? E o que esperar da relação entre ambos neste novo ano político? São questões para a conversa com Rita Tavares, grande repórter e jornalista da secção de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Olá Rita, bem-vinda. Olá, João. Rita, na verdade, esta foi a continuação de uma reunião que tinha sido interrompida há mais de um mês. Isto é comum? Recorda-nos o que aconteceu nessa altura. Não foi há muito tempo, foi a 21 de julho que houve essa primeira parte do Conselho de Estado, onde os conselheiros presentes na altura fizeram a sua análise da situação política, económica e social, e António Costa também falou, brevemente, logo no início, e até disse uma coisa que depois foi noticiada pelo Observador sobre as buscas ao PSD que tinham acontecido naquela altura e a necessidade até de eventualmente se fazer alguma coisa, por exemplo, equiparar as buscas aos partidos às dos escritórios de advogados. António Costa ia essa noite para a Nova Zelândia para assistir ao primeiro jogo da seleção de futebol feminino e como a reunião já ia longa e o tempo disponível também já não era muito, Marcelo acabou por preferir fazer uma segunda ronda onde concluiria a reunião e foi isso que aconteceu esta terça-feira. Não é que seja muito surpreendente, mas a nota oficial que saiu deste Conselho de Estado não diz quase nada, não é? É pouco mais do que uma nota de agenda cumprida. Sim, e até é curioso porque demorou quase uma hora a ser publicada, o que lá no Palácio de Belém, onde esperávamos e onde estávamos à espera que a reunião terminasse e depois que essa nota surgisse, isso tudo pareceu uma eternidade. Sobretudo depois do ambiente que foi criado à volta desta reunião e da intervenção prometida pelo Presidente da República, que até já tinha dito publicamente que já estava escrita, antes de ouvir quem quer que fosse, quer dizer, antes de ouvir a defesa que o Primeiro-Ministro poderia fazer, acabou por sair esta nota, que foi uma nota lacónica e que a dada altura até nós jornalistas que estávamos à espera, até esperámos se calhar vem alguma coisa um bocadinho mais estruturada e com mais conteúdo e o Presidente até aproveita o texto para contar a sua versão de forma muito direta, mas afinal não foi isso que aconteceu e era apenas uma nota para dizer que tinha sido concluída a tal análise iniciada na reunião anterior. A frase final desta nota diz: foi ainda assinalado o compromisso de Portugal no processo de integração da Ucrânia na União Europeia e na NATO. Será que podemos ler aqui ou não, nesta frase da nota oficial do Conselho de Estado, um achega ao fato de Presidente e Primeiro-Ministro terem, no mínimo, uma diferença de urgência ou, digamos, de entusiasmo, talvez, face à possibilidade da Ucrânia aderir a estas duas organizações? Diria que é uma leitura possível. Embora o Presidente tenha dito que não há um jogo duplo de Portugal nessa matéria concreta, mas se não há um jogo duplo de um polícia bom e um polícia mau, então é porque há mesmo uma figura do Estado que acha que a adesão da Ucrânia deve avançar e a outra, o Primeiro-Ministro, que não quer decisões apressadas sobre esta matéria. Portanto, diria que sim, que é uma leitura possível dessas palavras do Presidente. O que é que se sabe então do que aconteceu nesta reunião e que não é dito por essa nota tão lacónica? Qual foi, por exemplo, a intervenção que fez Marcelo Rebelo de Sousa? Bom, aquilo que apurámos, o Presidente fez uma intervenção de cerca de 20 minutos, metade desse tempo foi dedicado a reparos à ação governativa, apontando à questão da TAP, por exemplo, que esteve no olho do furacão político nos últimos meses.
o estado da saúde, onde há uma reforma alinhada pelo Governo para o início do próximo ano, e a questão da habitação, onde há um diploma vetado pelo Presidente da República que vai ser confirmado e, portanto, o Presidente vai ter de promulgar, mas também já avisou que o caso está longe de estar encerrado, portanto, há aqui uma questão em que o Presidente está a manter a sua fiscalização muito presente e muito em cima do Governo. Se o Governo e o PS sonhavam com um verão reparador, o Marcelo veio trazer de volta ao pesadelo e até falou, segundo aquilo que o Observador conseguiu apurar desta reunião, do caso que já tem um ano e que envolveu o ex-ministro, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que foi aquela desautorização sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, que aconteceu há mais de um ano, foi em junho do ano passado, e que Marcelo trouxe para esta rentrée. Pedro Nuno Santos, que por acaso também está ele próprio na rentrée, uma vez que voltou ao Parlamento e agora vai também estrear-se no comentário político televisivo e nem ele escapou, e essa memória foi trazida de volta, com o Presidente a mostrar que não quer deixar morrer os temas quentes e nem mesmo deixar escapar uma figura que é uma figura de peso do Partido Socialista, e mesmo que tenha feito tudo isto num tom diplomático e não demolidor, acabou por dar aqui ação àquela promessa que deixou em maio, quando Costa não demitiu João Galamba, como Marcelo queria, mostrando que aperta mesmo a fiscalização ao Governo. Já voltamos à conversa com a Rita Tavares. Na segunda parte vamos falar do porquê António Costa ter, ao contrário daquilo que é habitual, ficado em silêncio nesta reunião do Conselho de Estado. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Rita Tavares. Em julho, António Costa não falou na primeira parte da reunião do Conselho de Estado, como, aliás, explicava o Presidente da República nestas declarações antes da reunião. O Primeiro-Ministro inicia com uma breve intervenção, mas ali o Primeiro-Ministro tinha acabado de falar no Parlamento nesse dia sobre o mesmo tema. E depois conclui, porque houve as várias intervenções, e se o quiser fazer, normalmente quer, intervém. Não é forçoso que intervenha, mas naturalmente se quiser intervir tem direito ao uso da palavra. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa lembrava, antes do encontro com os seus conselheiros, que o Primeiro-Ministro tem sempre a prerrogativa de intervir, mas isso não chegou a acontecer desta vez, certo? Foi isso mesmo, o Primeiro-Ministro intervém sempre, mas desta vez optou pelo silêncio, ou quase pelo silêncio, o que até terá surpreendido o próprio Presidente da República. Só furou esse silêncio num único tema, a Ucrânia, e sobre isso, depois de questionado sobre se tinha alguma coisa a dizer, Costa disse que tem informado o Presidente da República sobre tudo e que nada tinha a acrescentar. Portanto, a frase acaba por tornar ruidoso o silêncio do Primeiro-Ministro, na medida em que mostra como isto era mesmo calculado, foi mesmo pensado, e ele não queria mesmo dizer praticamente nada numa reunião, que era uma reunião sobre a qual foi criado muito ambiente e muita expectativa relativamente àquilo que poderia ser dito lá pelo Presidente da República, e não o disse nem num tema onde o país e os órgãos de soberania estão alinhados no essencial. O silêncio às vezes diz muita coisa, e aqui o Primeiro-Ministro parece ter tentado desvalorizar as críticas que lhe tinham sido feitas na reunião anterior e até aquelas que foram deixadas hoje, os reparos deixados esta terça-feira pelo Presidente da República. Sabemos de facto que em julho foram várias as críticas feitas ao Primeiro-Ministro. Quem é que falou nessa altura para criticar a governação?
Na altura chamámos-lhe o Grupo dos 5. Os 5 conselheiros, que são de outra cor política, diferente do atual governo, são próximos do PSD e um deles do CDS, e que na última reunião tentaram contrariar uma versão mais benévola sobre o crescimento da economia que tem vindo do governo e do primeiro-ministro. Deste grupo fazem parte o ex-presidente da República Cavaco Silva, Luís Marques Mendes, António Lobo Xavier, Francisco Pinto Balsemão e Miguel Cadilho. Foi até curioso no caso de Miguel Cadilho, porque se Costa ficou em silêncio na reunião, parecia que até tinha muito para dizer, e sobre este assunto concreto, talvez, já que saiu da reunião à conversa de forma bastante intensa com Cadilho, e foi assim por alguns minutos, até mesmo sair do Palácio do Belém, mesmo sair do edifício, e depois à porta juntou até ali um quarteto um pouco óbvio, que esteve longos minutos numa conversa também ela muito animada e muito intensa, com o Primeiro-Ministro, com o Presidente do PS, Carlos César, mas também a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, e ainda Francisco Pinto Balsemão. Há aqui uma questão curiosa, é que este Conselho de Estado decorreu precisamente na véspera de um acontecimento que, enfim, é visto como uma espécie de rentrée política do PS, a Academia Socialista, que arranca esta quarta-feira em Évora. É uma coincidência ou o timing não foi inocente? Bom, Marcelo Rebelo de Sousa é conhecido por ser um calculista e dominar bem os calendários. Ele sabe bem que a Academia Socialista acontecia esta semana. Aliás, sabe tão bem que, tal como o Observador noticiou na semana passada, se fez de convidado, tal como também aconteceu com a Universidade de Verão do PSD, mas os socialistas não quiseram essa mistura e ter um Presidente da República numa iniciativa partidária, portanto declinaram essa disponibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa para estar nessa rentrée do seu partido. Portanto, diria que Marcelo, pelo menos, sabe que a Academia Socialista ia acontecer. Com o Conselho de Estado marcado para esta altura, e já se suspeitava que Marcelo ressuscitasse temas que o PS queria esquecer e deixar lá para trás apagados por um doce verão de visitas papais e de outros marasmos, era certo que Marcelo marcaria sempre a rentrée, aparecendo nesta altura, a 5 de setembro, com um Conselho de Estado, e que isso não seria bom para quem está no poder, já que o Presidente da República tinha prometido fiscalizar ativamente este mesmo governo. Portanto, aqui... e respondendo muito diretamente à tua pergunta, se foi inocente, não parece. E o que é que achas que podemos agora esperar da relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa neste novo ano político? Enfim, como é que poderão gerir esta tensão? Parece-me também que, de certa forma, nenhum dos dois ganhará em antagonizar demasiado o outro. É um plano muito delicado e nós já temos abordado em muitos momentos neste último ano, nestas histórias do dia. A história da política nacional mostra-nos como essa tensão entre o Palácio de Belém e o Palacete de São Bento nunca foi boa, sobretudo para os governos. Cavaco Silva que o diga, quando teve Mário Soares como Presidente da República e as suas presidências abertas. Um Presidente da República, e em fim de mandato como está Marcelo Rebelo de Sousa, sem recandidatura possível, um Presidente acaba por ter menos a perder nesta situação. Mas também deste Conselho de Estado e desta reunião, onde se entrou a falar na possibilidade de uma dissolução da Assembleia da República e de onde se sai sem essa possibilidade de estar em cima da mesa, também não se pode dizer que haja uma especial dureza sobre o governo, e Marcelo também não terá sido tão duro como, por exemplo, foi em maio na questão de João Galamba, e mesmo publicamente tem dado uma no cravo, outra na ferradura, ao mesmo tempo que elogia, por exemplo, a contenção nas contas públicas, diz que é preciso usar a folga orçamental. O que também mostra que não tem interesse em romper com o Primeiro-Ministro, com quem ainda tem, aliás, uma longa coabitação pela frente. Se tudo correr pelos calendários que estão previstos, essa coabitação durará até 2026 e nessa altura até será Marcelo Rebelo de Sousa a sair primeiro. As presidenciais são em janeiro, as legislativas só lá para outubro desse ano. Olha, citando um autor a que António Costa tem recorrido muito, há ainda muita estrada para andar. E para já, neste ano, há aqui também um ponto que parece interessante. Se Marcelo Rebelo de Sousa aparecer demasiado como o antagonista de Costa, não correrá um pouco o risco de esvaziar o papel de Montenegro como líder da oposição? Não sei muito bem se esse risco será de Marcelo Rebelo de Sousa ou se do próprio líder do PSD, já que é ele que acaba por ter o palco ocupado por um Presidente da República que tem uma presença muito intensa no espaço público e uma grande popularidade.
pelo que esta poderá ser antes uma questão de difícil gestão, mas para Luís Montenegro, de facto. Também há quem leia nisso, até no universo social-democrata, uma ação intencional de Marcelo Rebelo de Sousa e que as suas preferências são por outra liderança do PSD, que é o seu partido. Exista ou não o objetivo nisso, este novo posicionamento de Marcelo pode mesmo fazer sombra ao líder da oposição e é possível que seja difícil, nesta altura, de mover Marcelo desse papel que agora assumiu de forma tão clara. Olha, para acabar, vou recorrer outra vez ao tal autor, já agora é Jorge Palma. É quase como se tivesse duas almas em guerra. Será que alguma vai ganhar? E com Jorge Palma terminamos hoje então a história do dia. Obrigado, Rita. Obrigada, João. Rita Tavares é grande repórter e jornalista da secção de política do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda sons da RTP. Se gosta deste podcast, então não se esqueça de carregar em seguir na plataforma que habitualmente usa, seja o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts ou outra. Dessa forma está sempre a par dos últimos programas e dos temas mais recentes. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.